bem-vindos a mais um Open Talks. Sou o Guilherme Barreiro, hoje com o prazer de ser o host desse mais novo episódio. Como sempre, com meu amigo aqui, Thiago Caserta. Olá, tudo bem? E com meu amigo Rafael Marangoni, que não está aqui. Foca lá a câmera. Ele não veio. Foca Naquele espaço em branco está o Rafael Marangoni, que não pôde vir, mas acontece. Quando a gente começou essa jornada, a gente explicou para todos vocês que É verdade. a agenda nossa ela não é simples, então a gente vai se dividindo como a gente pode. E a gente vai se ajudando assim. Então o Rafa não pôde estar aqui. E tá muito triste de não poder estar aqui, porque hoje é um episódio muito conectado com o propósito dele também. Mas a gente vai tentar explorar isso da melhor forma possível. E o mais importante, anunciando a nossa convidada, a ilustríssima Ana Letícia, que é CEO da Escola da Nuvem. A gente vai falar muito disso hoje. E Ana, obrigado por estar aqui. Obrigado por ter vindo de mala, inclusive. Exatamente. De viagem direto pra cá. Exatamente. E ceder seu tempo pra falar com a gente. Brigadão, viu, Inclusive, Ana? eu fiquei me perguntando o que tinha nessa mala de verdade, porque eu carreguei a mala ali, devia ter uns 32 quilos, assim. Ela não sei nem como entrou no avião. Inclusive, o Thiago até agora não se recuperou Exato, de subir eu com essa tava- mala pela escada. Já é a segunda água que eu tô tomando aqui. Mas seja justo, você falou que era pouco para passar 15 dias. Isso é verdade. Pra uma mulher, eu achei pouco. É, A minha realmente. esposa, assim, ó, uma semana em qualquer lugar é uma mala dessa, assim, entendeu? Aham. Então, 15 dias você tá de parabéns. Você Né? sabe que eu não posso falar isso, porque quando viaja, quem enche a mala sou eu. Sério? É, eu tenho que me preparar, porque Mas assim... por quê? E se fizer frio? E se fizer calor? E se Ah, fizer você meia que tem estação? essa neura. Nesse tempo Eu tenho essa agora. neura. Tá bem nesse Ah. tempo, porque esse tempo de outono a gente não Sim. sabe o que vem. Só que metade da minha mala é creme. Ué, Ah, entendi. por quê? Você é uma pessoa, assim, muito vaidosa, é É. isso? Sabe o que eu levo na minha mala? Shampoo. Muito shampoo. Shampoo, Cara, ferramenta eu de posso fazer falar um negócio, chapinha. cara? Eu fico até uma curiosidade. Enfim, por exemplo, minha filha hoje, ela usa um sabonete. Cara, ela limpa o corpo todo dela, cara. Você consegue fazer isso também, não consegue? Um sabonete só? É. Eu consigo, mas não é Johnson. Ah, tá. Não é Johnson, porque aquele cheirosinho de Cheiro, criança eu não posso, eu não eu posso. até, se você falasse que era Johnson, até ia te dar uma cafungada Uma aí. cafungada, não, mas não é. pra relembrar da minha Mas filha. voltando ao foco. Voltando ao foco. Ana, obrigado de verdade, de coração por estar aqui, porque para quem não acompanha a jornada, não é fácil tá no papel que a Ana tá hoje. A gente tá bastante ocupado, a gente se fala sempre assim. Acho que não cabe na hora, né, Ana, o tanto de desafio que a gente tem Não, hoje, né? não Não tem. cabe no dia, né? Não tem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, viu, gente? Valeu mesmo, Ana. Ana, todo episódio que a gente tem gravado, a gente traz convidados e a gente gosta sempre de explorar um pouco a história da pessoa. Porque todo mundo tem sua ocupação hoje, tem o seu rótulo, é CEO de um, CEO do outro lugar. Mas assim, tem uma pessoa por trás dessa história, né? Sim. E a gente queria entender um pouquinho e contar para as pessoas, você, uma mulher empoderada, qual é a história dessa mulher, qual que é a trajetória dela na sua vida, de onde você nasceu, de onde você vem. Se você puder contar um pouco pra gente, por favor. Claro, com o maior prazer. Bom, eu sou londrinense, pé vermelho. Ó, pera vermelho, é verdade. Pé vermelho. Acabei de vir de Londrina, por isso da mala. Você mora hoje em Londrina ainda? Hoje eu moro... Na verdade, hoje eu me divido. Tá. 50% São Paulo, 50% Londrina. Você é uma nômade digital. Exatamente. Praticamente. O home office nos permitiu fazer isso, Isso é verdade. né? Mas eu fui programada para... Eu brinco assim, né? Do interior, tenho 50 anos, então lá atrás... Ó, né? a gente não ia perguntar a idade, ela quis falar. Mas eu tenho orgulho da minha idade. Claro, e isso é importante. Tenho muito orgulho, eu acho By the way, que legal falar isso, porque é raro. É não, raro a pessoa falar. Eu tenho muito É mais orgulho. mulher, né? Com essa questão da vaidade, etc. Não, eu gosto porque, assim, eu acho que contextualiza... Eu fiz tanta coisa em tão pouco tempo que, para mim, é importante quantificar isso. Sim. E também ter um horizonte de mais 50. É isso. Para mim, isso é muito importante. Ou mais Avançado. até, né? Porque hoje tá tão avançado, né, cara? Verdade. É que com a energia que eu tenho, eu acho que mais 50 dá. Assim, aí depois... A gente nos 30, a gente já acha, né, que Porque não se dá não for mais, pra ser, né? se não for para ser produtiva, não. O importante não é pra ficar aqui dando trabalho pros outros, né? É que eu sempre Exatamente. penso, se for pra dar trabalho pros outros, não precisa, né? Mas se Exato. estiver bem, é isso aí mesmo. É. E 50 anos eu acho que eu não vou dar trabalho Não, para com ninguém. certeza, Mais tá no auge. 50. Mais Com 50 certeza. não vou dar trabalho para ninguém. E eu fui programada para namorar, noivar, casar, ter filhos. Se desse tempo, eu investi nesse bicho chamado carreira, né? Que era assim, era bem distante para mim conseguir entender sobre isso. Sou filha de médico, então assim, na cabeça, né, no que eu fui ensinada, existia apenas 5 profissões. Ou você ia ser advogado, ou você ia ser engenheiro, ou você ia ser dentista,
ou você ia ser médico, né? E aqueles que não sabiam o que ia fazer, faria administração. Exatamente. Cara, eu fiquei pensando na Exatamente. quinta profissão, fiquei, cara, tem 5 assim, né? É isso. E aí, dentro de tudo isso, eu fui para uma vertente totalmente diferente. Você foi pra sexta. Eu fui para artes. Caramba! Exatamente. A decepção da família, né? E aí, assim, tinha uma academia de dança. Fiz todo o protocolo, namorei, noivei, casei, tive filhos nova, né? Eu tenho um filho hoje de 27 anos, uma filha de 25. E quando o que não estava nessa equação era me separar nova, com 30 anos, filhos pequenos, e com uma carreira, porque assim, eu era professora e tinha uma academia de dança. Mas você se formou no quê, Ana? Você se formou, né, nessa época em artes? Em artes. Mas, vamos lá, cara, desmistifica um pouco pra gente, assim, cara, a maioria das pessoas não sabe o que é artes, de fato, né? Tem, óbvio, aqui em São Paulo a gente tem excelentes faculdades, né, de artes, mas é um pouco subjetivo, assim, pra mim, quando falo artes, eu penso em pintura. A minha formação era nas 4 frentes de artes. Tá. Música, desenho, teatro e dança. E graduação mesmo. Era legal. licenciatura. E quem se forma em artes, então, meio que vira um profissional que poderia atuar em qualquer uma das 4. E o meu forte era dança, porque eu comecei a dançar muito cedo, eu tinha 3 anos. Então, assim, fiz balé durante muitos anos, fiz jazz e depois montei uma academia de dança do ventre. Mas, Ana, pausa aí. Você começou contando a seguinte história. Eu fui programada pra nascer, namorar, casar. Então, assim, você deu a entender que era uma estrutura de família conservadora. Exatamente. Como eram a minha, provavelmente, não sei, a do Thiago, mas como era a nossa no passado. Exato. Como é que foi pra família quando você falou, é o seguinte, eu vou fazer artes? Eu já estava casada. Ah, Então, isso daí não tinha, não teve um impacto. Por isso que eu até pra falei família. infelizmente, a família talvez não tenha gostado tanto, né? Não, e pra família, a minha mãe não entende até hoje o que eu faço. Eu explico, e ela fala assim, eu só acho que trabalha demais, mas eu não sei o que você faz, o que né, você hoje? faz, que às vezes eu fico trancada uma reunião atrás da outra. Ela fala assim, mas é normal esse tipo de trabalho? Ela não consegue entender. Sim. Normal, nossos pais não conseguem, né? Assim, meus pais também não conseguem. É muita coisa que a gente faz informação, diferente do que eles Exato. faziam na época deles, né? Total, exatamente. Seus pais são jovens, Ana? A minha mãe... O que é conceito de juventude, né? Para mim, assim, a Escola da Nuvem, por exemplo, que é hoje que eu sou responsável, eu falo que a gente atende jovens entre 16 e 100 anos. É isso. Porque todo mundo que quer aprender alguma coisa nova, para mim, é jovem. A minha mãe é jovem, ela tem 76 anos. Ela Mas a é mais cabeça- nova que a minha. Por ela tem exemplo, é jovem. Eu 76. acho jovem. Hoje em dia, né, eu acho que com o avanço da medicina tem se prolongado bastante a vida, né? Muito. E eu acho que o mais importante no fim do dia é a questão mental da cabeça, né? O quanto você se sente jovem. Exato. O corpo, óbvio, a gente pode, né? E o Gui acho que fala muito disso de alta performance, né? O Rafa, triatleta, o Gui, biatleta, né? Biatleta. Eu tô falando biatleta, o que você não faz? Você não nada. É do atleta que se fala, tá? É Pra do deixar, é do atleta. cara, aí o cara ignorante. Mas eu só não. Não, mas assim, é uma pequena correção, né? Mas é bom, pra cara. te enriquecer o vocabulário. Cara, não é pra mim, E- mas eu fiz de propósito, pra galera de casa aprender. Gostei. Você tá ficando bom nisso, hein? Cara, eu nasci pra isso. Mas, Ana, seu pai é vivo ainda? Não, meu pai faleceu bem novo, com 47 anos. Com Caramba. câncer. Super novo. Engraçado, né? A gente estava falando de idade. Essa é uma referência que a gente não... Só quando a gente vive, né? Eu lembro que quando ele faleceu, eu não achava ele jovem. Normal. Criança, né? Eu não achava, assim, eu não era tão criança, eu já tinha 21 Digo anos. criança, acho que até os 30 anos a gente não tem referencial de idade Não direito, tem. assim, né? De jovem, né? Todo mundo é velho depois dos 50 anos. Isso é verdade. E foi engraçado porque depois que eu estava muito próxima da idade dele, que daí eu vou até contextualizar para vocês, eu passei por um episódio de saúde e aí eu falava assim, caraca, eu tenho a vida toda pela frente. E aí que eu acho que eu fui me dar Da conta referência. que né? o meu pai tinha falecido muito novo. Você sabe que tenho 38 anos, Thiago 34, né? 34, Eu com 38,
Eu me lembro, há 10 anos atrás, eu olhava meus colegas de 40 e falava, pô, esse pessoal bem mais velho, é difícil trabalhar com eles, né? O bem mais velho, Hoje né, eu tô cara? com 38, eu falo assim, essa molecada desses 25 é dose. Mas tem a ver, isso tem uma explicação científica, né? Porque tem a ver com a sua referência de tempo Sim. de vida. Então, uma pessoa que viveu 20 anos, cara, ela tem ali aquela referência de 20 anos. Exato. Né? Quando você vai ficando mais velha, a sua referência ela vai aumentando. A Por isso que- longevidade tá mudando isso, Não, né? e mais do que isso, quando você tem 18 anos, ou antes, né? Quando você tem 15 anos, você fala, nossa, falta 3 anos pra tirar a carta. Quando você tem 20, você fala, cara, eu tirei a carta há 2 anos. Assim, a referência de tempo é muito diferente. Né? A verdade. referência do tempo que se passou em relação ao tempo que ainda vai vir, Sim. a referência é diferente. E também tem, eu acho, assim, eu acredito, que tem a questão da cabeça. Porque a distância entre uma pessoa de 20, e que era o meu caso com meu pai, e o meu pai com 48, 47, a distância ela é muito grande de pensamento. À medida que a gente vai chegando mais próximo do 30, essa distância, mesmo que a distância em anos não muda, em maneira de pensar muda, porque você começa a ter filhos, você começa a ter outro tipo de preocupação que nos aproxima dos nossos pais. Isso é verdade. Enquanto a gente não tem isso, a gente está distante deles. É verdade. Isso é verdade. E Ana, agora assim, voltando. Aham. Então, assim, seu pai e sua mãe não entenderam o movimento, mas você já era casada, então Meu você pai tinha já era de... falecido, né? Já era. Já Então ele não acompanhou Ele essa não jornada. acompanhou essa jornada. E a minha mãe, assim, para ela, era melhor que fosse entre essas 5 carreiras que ela entendia. Claro. E mesmo que a quinta, que na verdade não era ela, né? Era a geração dela entendia que eram os perdidos, iam para administração. Para ela era mais confortável eu trafegar nessas 5. Mas, entre não trafegar nessas 5, o importante era eu me formar. E ela vivia no meu pé em relação a isso, mesmo eu já sendo casada, tendo filhos. Porque quando eu casei, o meu ex-marido, ele estava estudando medicina. E aí a gente fez um combinado, que primeiro era ele e depois ia ser eu. Então, assim, quando eu me formei porque depois a gente se separou, eu vim terminar minha graduação mesmo em Londrina, eu não consegui terminar na cidade onde a gente morava, eu fui fazendo todo um histórico. Eu me deparei, né, separada com 2 crianças e, assim, com a minha carreira estruturada, e que na ocasião eu não dizia que isso era carreira, né? Hoje eu tenho uma ressignificação muito grande em relação a isso, mas eu dizia que eu tinha minha profissão, meu ganha-pão, em 2 pilares que vocês imaginam, hoje não é valorizado. Imagina há 20 anos atrás, Nossa. que é cultura e ensino. Exatamente. Porque era dança e a parte de ensino. Então, assim, para você viver alguma coisa, conseguir construir alguma coisa, assim, é muito esforço, não é nem de dedicação, é acima do que eu entendo como dedicação. E eu costumo dizer que eu sou uma fênix, né? Assim, eu acho que o símbolo que mais me representa é a minha capacidade de me reinventar. E Você tem essa tatuagem aí em algum lugar? Eu tenho. Ah, eu imaginei. Eu Geralmente quem tenho. fala isso é porque tem uma tatuagem. Tem assim, uma bem fênix. grande. Aliás, foi a mais dolorida que eu tive. E eu já fiz, assim, maiores do que ela, em lugares mais doloridos. E eu acho que é justamente a representatividade emocional que ela tem para mim. Pode ser. Porque, eu acho que foi de todas que eu fiz, e não foram poucas, 18. Caramba. Foi a que mais doeu. E aí, nessa época, com 30 anos, eu fui trabalhar de teleatendente numa farmácia. E a escola, você fez o que com ela? A escola de dança Fechei. do ventre? Fechou? Não, mas cara, eu fiquei... Não, calma, vamos fazer um parênteses aqui, que ela falou que era uma escola de dança do ventre, cara. Ela tem que contar melhor a história. Por que dança do ventre? Assim, era uma época que estava muito difícil. Depois que a minha filha nasceu, eu tive hipotireoidismo pós-parto. E uma das características do hipotireoidismo pós-parto é um quadro de depressão. E aí eu estava bem deprimida. Não sabia disso, Ana. Eu também não. Eu estava bem deprimida, com a autoestima muito baixa. Você engorda, então eu estava mais gorda do que quando saí para ganhá-la. Caramba. Então eu estava com uma relação com o meu feminino muito abalado. E eu tinha visto uma apresentação e eu falei assim, eu acho que isso vai me ajudar. E comecei a fazer a aula e de fato aquilo assim abriu. Eu passei a me namorar.
eu passei a se relacionar comigo. E aí eu pensei assim, e tudo que eu tenho, que eu recebo de bom na vida, eu quero dar para as outras pessoas também. E isso, inclusive, é com a própria Escola da Nuvem. Que legal. E em outras coisas também da minha vida. E foi aí que eu falei assim, não, eu vou ter uma escola. E aí a gente tinha mudado para uma cidade que não tinha dança do ventre. E eu falei, como é que eu vou continuar? E aí eu vinha para São Paulo, então a minha relação São Paulo e a cidade onde eu fico já é de muito tempo atrás. Eu vinha para São Paulo, fazia aula aqui de 15 em 15 dias, fazia workshop de dança do ventre. Como eu já tinha a estrutura de dança, eu voltava e aplicava isso para as minhas alunas. Que legal. Só que aí eu fechei a escola. Isso é o quê? Início dos anos 2000, Ana? Como você falou a idade, a gente pode comentar, claro, né? Então, claro, isso exatamente. Era já 2000, tinha passado 2002. o Clone na Globo? Eu abria... Porque, não, cara, não, cara, existe o lance da paleta Verdade, mexicana, velho. verdade. Vamos lá, né? Eu abri a academia, tipo, 6 meses antes do Clone. Puf, Mas olha o timing de o mercado. auge- Que timing. Tem que cara, timing. existe Eu um tinha- time de mercado pra tudo, cara. eu tive assim, era impressionante. O meu telefone não parava. É. Não parava. Mulheres querendo saber pra dançar pro marido. O Murilo Benício ligava pra ela. Falava assim, Ensina a Jade. exato. Vou ensinar A a Giovanna Antonelli, né? Exatamente. Cara, essa novela fez sucesso pra caramba, né? E aí, com 30 anos, eu fechei a academia, voltei para Londrina, né? E quando eu voltei para Londrina, eu falei, e agora? Aí eu começava a distribuir currículos de porta em porta, literalmente, porque não existia todas essas plataformas que tem hoje. E eu lembro como se fosse hoje, minha filha, eu me arrumando, ela falou assim, ai mãe, ela era pequenininha, tinha uns 7 aninhos, não, tinha uns 6 e pouco, ela falou assim, vai com esse vestido, que esse vestido vai te dar sorte, você fica bonitinha, bonita nele. Que bonitinha. E você vai arrumar um emprego. E eu voltei empregada, mas legal. como teleatendente de uma farmácia. Mas conseguiu o renda, vestido né? deu sorte. Sim, pois é. E assim, e você sabe, hoje eu olho para trás, tudo que eu passei, até a gente estava conversando um pouquinho antes, eu e você, Thiago, me construiu para poder olhar para os alunos da Escola da Nuvem e dizer dá. Porque se eu não tivesse passado na pele tudo que eu passei, eu não ia olhar para uma ex-empregada doméstica e dizer dá para virar. Eu não ia olhar Tipo, dá para pra você um ser uma ex-garçom. desenvolvedora. Exatamente. Eu não ia olhar para um ex-garçom e falar dá, vai que dá. E aí eu me tornei teleatendente. Assim, era como pizza. Então, uma pessoa ligava, perguntava... Se ele pedisse para mim Tilenol e paracetamol, eu ia mandar os dois. Embora que é o mesmo medicamento. Porque eu não conseguia distinguir. Só que eu sempre fui... É verdade. Tipo assim, a pessoa ia dizer assim, mas eu falei Tilenol, paracetamol, mas eu tava dizendo o mesmo medicamento. Eu ia dizer, pra mim... Ele falou barra, né? Tilenol barra paracetamol. Aí você falou, não, eu Isso. entendi os dois. Eu mandaria os dois. Só que eu sempre fui muito dedicada e sempre gostei muito de aprender. E aprendi muito rápido, assim. Tanto que em 3 meses eu recebi a promoção para ser compradora da farmácia. E ela era uma delivery de medicamentos muito grande, que tinha um movimento de compra muito grande. E assim, você imagina uma pessoa que até 2 meses atrás atendia uma ligação e não sabia o que é a diferença de Tilenol e paracetamol e ter que comprar um tudo isso, né? portfólio Sim. de medicamentos gigantesco. Eu me destaquei e fui chamada para trabalhar na indústria farmacêutica. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você está aí do outro lado, a gente quer você nesse time. Mas ele falou assim, mas você deve ganhar muito, né? Porque a posição é para estagiário. Eu só não, eu ganho muito, cara. Você vai me pagar? Só que o que aconteceu? Como eu não tinha nenhuma experiência como compradora, eles... meio que o dono da farmácia me estagiava de uma certa forma. Então, ele não pagava o valor de mercado. Só que de quem eu comprava, achava que eu entregava um trabalho que eu era super sênior. E aí, quando ele veio falar para mim, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, porque você vai ter uma bolsa de estágio, que era o dobro. A bolsa de estágio era o dobro do que você ganhava. do que eu ganhava. Caramba. O vale-refeição era o que eu ganhava. Nossa, e aí eu só caramba. pensei assim, eu falei assim, meu Deus, eu não vou mais precisar me preocupar com comida com as crianças. E eu Nessa época você já estava separada, já então. estava separada, e aí com toda a Filhos separação... na escola, filhos né? na escola, como toda a separação, o Não é ônus tão e simples, bônus, né? não é tão simples, a conta de chegado, que talvez era justo para mim, não era justo para ele. Sim. E aí, nessa época, quando ele falou isso, ele falou assim, só tem 2 problemas, a vaga é de estágio. Aí Ou eu seja, falei você tem assim, que estar cursando você tem faculdade. que estar cursando faculdade, e a segunda vaga é para Cascavel.
Ah, tá. Em outra que cidade. era em outra cidade. Não tão longe, né? Mas... 400 Ah, quilômetros. é longe. Só Achei eu que não fosse mais perto. Só que eu não sabia nem para que lado ficava. Embora eu Sim. ficava no Paraná. Eu precisava de um carro. Bom, eu não tinha dinheiro para comprar o carro, obviamente. Você tinha que entrar na não faculdade. tinha faculdade, Sim. né? E só sabia que eu ia ter o vale-refeição, que eu não ia mais me preocupar com comida com meus filhos. Uhum. E aí, o que eu fiz? Consegui um carro emprestado. Porque se eu entregasse os resultados na empresa, em 6 meses eu ganhava o carro. Quem da foi essa empresa. boa alma que te emprestou esse carro? Isso, é. Meu padrinho, mas assim, ele não imaginava hoje ele é falecido, assim, o bem que ele fez. Eu contando que eu ia perder a oportunidade, a gente estava no almoço de família. E ele falou assim, mas você vai perder por quê? Eu falei assim, porque eu não tenho um carro. E aí ele virou e falou assim para mim, mas você precisa de só um carro, só um documento? Eu falei, não, eu preciso de um carro para trabalhar por 6 meses. Ele virou e falou assim, amanhã eu tiro uma carta de consórcio e você pega o carro. Olha que legal. Caramba, que E aí legal. ele me emprestou. E você usava esse carro basicamente pra se deslocar. Porque eu atendia na rua, eu trabalhava na rua. Aí tá bom. então aí eu tive faculdade. Era uma posição de vendas, então. Exatamente, Era um field sales, assim, Exato. né? Aí eu fui fazer faculdade, aí eu fui mudar de cidade, peguei esse carro, botei meus 2 filhos, um colchão no carro e fui embora. Nem olhou pra trás. Não olhei pra trás. Faculdade em Cascavel? Fui à faculdade em O Cascavel. que você fez aí? Aí eu fiz administração. Aí a mãe falou, sim, realizou parabéns, o sonho. filha. Agora sim tô falando sério com você, filha. Aí eu fiz administração Muito com bom. ênfase em marketing. Demorei, quase jubilei, né? Porque durante essa minha jornada na indústria farmacêutica, ela foi muito promissora, porque como muito dedicada. Então, em 5 anos, eu fui promovida 6 vezes, Caramba. entre elas a minha efetivação. E foi assim que eu vim parar em São Paulo. Mudei várias vezes de cidade. E vim parar em São Paulo para montar uma equipe comercial nova que estava acontecendo. Mudava, trazia filho, mala, cuia e tudo. Esse foi o maior ônus de toda a minha jornada. E aí, assim, bem provavelmente eu vou me emocionar para falar disso. Fica à vontade. Não foi tão simples, como nada na vida é simples, né? Num belo de um dia, quando a gente chegou em Cascavel, meus filhos ficaram horrorizados com a cidade, com a casa que eu podia pagar. E aí, numa das voltas da visita do pai, eles chegaram para mim e falaram assim, mãe, a gente não quer ficar aqui, a gente quer morar com o pai. Nossa, pra uma mãe. Como pai, imaginar uma situação dessa, eu não consigo nem imaginar. Imagino como mãe. E aí, assim, foi naquele dia, meu chão se abriu e de uma forma inexplicável. Mas aí a gente tem a nossa criança interior falando, né? Meus pais eram separados, o sonho da minha vida era ter vivido mais perto do meu pai, e eu só consegui fazer isso mais próxima da minha adolescência adulta, porque não era vida adulta com 16 anos. Exato. E porque existia uma relação de conflito entre a minha mãe e meu pai. E aí, como, né, os filhos acabam ficando nesse jogo, quando eu consegui me aproximar do meu pai faleceu. E aí, naquela hora, eu não queria que meus filhos passassem por isso. Então, a minha decisão foi, ok, vocês vão, mas eu prometo para vocês que eu vou me erguer e logo, logo a gente vai ter uma casa diferente, a gente vai ter... E aí a minha vida foi um período aí de 3, 4 anos de dedicação ao trabalho e de bastante dificuldade de conseguir ter acesso com eles. Não, enfiar a cabeça no trabalho, até pra poder te distrair da Exatamente. saudade, né? Exatamente. E posso fazer uma pergunta? Você acha que essa situação foi o ponto de inflexão pra você realmente Foi. falar assim, cara, agora eu vou focar nisso, porque eu quero rever essa conexão que a gente tem, eles voltarem de repente A vida sem objetivo, Thiago, não é nada. Sem uma meta, sem uma razão, um propósito. E o meu propósito era tê-los de volta. Perfeito. E aí, assim, foi uma luta difícil. Tipo, quase que o dia que eu consegui ter acesso a eles de volta, que demorou 3 anos, Caramba. Nossa. foi com oficial de justiça, quase policial, perseguição. Era uma coisa Você não via eles nesses 3 anos? Você não chegou a ver eles tanto... Dos 3 anos, eu consegui ver com não uma certa frequência o primeiro ano.
Depois ficou bem espaçado e nos últimos 8, 9 meses eu não sabia nem onde eles estavam morando. Caramba, cara, pra uma mãe isso... Nossa, que eu não consigo história, né? imaginar, cara. Isso é, de novo, né? Empatia de pai, né? É um negócio que, assim, só de imaginar já dói de imaginar. E aí o dia que eu consegui, assim... E aí, assim, eu juntava força pro trabalho. Então, eu visitava a farmácia, depois eu montei equipe. Entre uma farmácia e outra, eu me remaquiava. Porque, via de regra, eu chorava entre uma farmácia e outra. Nossa, E ninguém sabia dessa história na ocasião. Assim, tirando a minha família, o meu núcleo mais íntimo, pessoas que eu tinha uma certa liberdade, né, de expor a nossa vulnerabilidade. Hoje eu exponho a minha vulnerabilidade para qualquer pessoa, até para os voluntários da Escola da Nuvem. Eu preciso disso. Até porque ajuda, né? Exatamente, mas na época parecia que eu tinha vergonha disso. Claro. E aí quando E ainda mais pela época, né? Porque esse lance do divórcio, obviamente, é mais comum hoje. Hoje é até mais fácil, né? Na época era até mais difícil, né? Não, é difícil, na verdade, não pra nós, é difícil pra mulher, né? Exatamente. Porque em divórcio, quem se dava mal, na verdade, era a mulher. Independente de ser financeiramente, mas o rótulo ficava com a mulher, né? Eu tive várias implicativas. Minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo, porque eu tinha tomado a decisão de me separar. Então, assim, eram situações bem... E você, assim, além, obviamente, desse drive dos filhos, né? Você fazia coisas, existia coisas que te ajudavam a superar esses momentos? Assim? O trabalho. Trabalho, basicamente. Trabalho tudo, total, o tempo todo trabalho. Eu dançava, porque daí isso foi uma terapia, era né? para mim uma terapia, assim, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço. E para mim isso era um grande diferencial. Então, assim, eu me dedicava a isso. Até porque o trabalho ia proporcionar tê-los de volta. Claro. Então, assim, é meio que uma coisa que se retroalimentava positivamente. Sim. Né? Só para colocar numa cronologia, Ana, a gente tá falando, você já estava já nessa... De 2005. 2005, você já estava já e começou a ter sucesso profissional, pelo menos, Exatamente. né? Sim. E você ficou quanto tempo mais nessa farmacêutica? Eu fiquei 6 anos, 5 anos e meio, quase 6 anos. Bastante tempo. E aí, eu saí de lá. Na verdade, ia mudar de área. Essa área, a farmacêutica foi comprada. E ao ser comprada, a área que eu tinha migrado ia ser absorvida pela compradora. E não por nós que tínhamos sido comprados. Sim. E aí eu fui desligada. Quando eu fui desligada, meu filho tinha voltado a morar comigo. Então eu já tinha tido 50% da minha conquista. E assim, tava bem? Tava mais estável? Quantos anos ele tinha na época? Ele tinha 12. Ah, legal. E aí, assim, então a gente tá falando de 15 anos atrás. A gente comemora essa data como o 2º aniversário dele. Legal. Que ele é de 7 de agosto e a gente comemora o 19 de agosto, que é quando ele voltou em São Paulo para morar comigo. Acho que a gente comemora mais o 19 de agosto do que o 7 de agosto. Imagino. Por isso você falou da Fênix, né? Faz mais sentido até agora. Exatamente. E aí, quando eu fui demitida, eu tinha, assim, fora todo o medo que tem em qualquer pessoa de perder o emprego, eu tinha o medo dele voltar para morar com o pai, porque eu não ia conseguir ter aquela condição. Então, assim, foram 5 meses que eu fiquei desempregada, bem árduo. Eu tive um grande amigo que me indicou. E eu mudei de segmento, fui trabalhar numa indústria de alimentos. E ali, assim, eu amava a empresa, eu amava o meu chefe, sabe? Assim, a gente tinha uma relação de troca muito legal, uma pessoa fenomenal, mas eu não gostava do meu trabalho. E eu me sentia subutilizada. E foi aí que eu mudei de carreira de novo. E isso a gente já está falando, eu com 37 anos, 35 começou essa crise, com 37 anos, eu procurei uma consultoria de desenvolvimento de carreira para entender o que estava acontecendo comigo. Porque assim, eu tinha um bom salário, um ótimo chefe, uma excelente empresa que todo mundo queria entrar. Uma empresa que você tinha uma empregabilidade alta, porque eu brincava, para você ser mandado embora, você tinha que subir na mesa do presidente, bagunçar com o cabelo chutar dele. Alguém, dar tiro. Xingar a mãe dele. Porque se você roubasse, era capaz de eles dizerem assim, olha, eu já te disse que não pode fazer isso. Era uma empresa familiar? Não, é uma empresa alemã. Ah, tá. Assim. Curiosidade mesmo, assim. Não, é uma cultura muito diferente. Provavelmente isso deve ter mudado, porque nós estamos falando de 15 anos atrás.
E aí, quando eu conheci a gestão de carreira, aquilo fez tanto sentido, porque eu entendia onde eu estava, eu entendia para onde eu queria ir. Eu entendia o porquê que eu me sentia subutilizada e, mais uma vez, aquilo que é bom para mim eu quero dar para os outros. Eu virei para minha consultora e falei assim, o que eu faço para sentar aí? Pra ser você. Pra ser você, né? Eu não quero o teu lugar, mas eu quero sentar do seu lado da cadeira. Que legal. E aí ela me ajudou a estruturar um plano. Então, eu estava com 37 anos e um plano que eu fiz até os meus 50 anos, que com 50 anos eu teria minha consultoria de desenvolvimento humano. Nossa, que trabalho legal. Não é tão comum, né, Ana? Uma pessoa se dar esse trabalho, né? Você Você pode falar quem que é essa isso que eu pessoa? O nome dela é Marisa. Porque eu acho que é uma pessoa importante, né, na tua Ela história, né? Ela é uma pessoa muito importante, ela me ajudou a estruturar isso. Hoje eu acho que ela deve estar até aposentada. E foi muito interessante. Então, assim, e toda a jornada. E aí, o que eu decidi naquela ocasião? Bom, eu quero ser uma consultora e quero ser uma estrategista de carreira. Eu tenho duas preocupações. Eu preciso entender esse mercado e construir a minha capacitação técnica para isso. Exato. E aí, o que aconteceu? Essa consultoria me contratou para ser gerente comercial lá. Usar a sua experiência que já tinha. Comercial. E eu falei assim, pronto. E na época eu estava passando por 3 processos seletivos em três segmentos que eu tinha determinado que eu gostaria de fazer essa transição. Um era de vinhos, outro era de dermocosméticos e o outro seria de serviços. De vinhos eu adoraria. Não, também, cara, e vamos lá. E pelo número de cremes que ela falou que ela trouxe, ela, assim, vinhos e creme, eu já entendi que ela usaria todos. Porque ela daria prejuízo pra empresa. Vinho eu já sei que ela gosta bastante já. Então. Exato. Então, É ruim pro estoque, viu? Toma Os serviços eu não entendi ainda. Qual serviço que é? Dependendo do serviço, talvez ela usasse ou não. Né? E aí eu comecei a trabalhar, entender desse mercado, fiz as minhas escolhas. Falei assim, eu vou pela consultoria. Na consultoria, eu tinha que dar um downgrade financeiro, de estrutura, porque era uma empresa bem menor, uma empresa familiar também. E, de novo, voltei para trás. Então, a Com Fênix, 37 anos, recomeçou. Com 37 anos, dei novo passo para trás. Só que assim, né? Quando a gente tem dedicação, maturidade, e maturidade é uma constância. Hoje eu sou diferente do que eu era com 37. Sim. Com 37 eu era diferente do que quando eu recomecei com 30. Eu consegui acelerar as coisas. Então, muito rapidamente, em 8 meses eu me tornei diretora. Aí eu já estava formada em marketing, daí eu me tornei diretora comercial e marketing da consultoria. E fiquei lá durante 6 anos. Só que como o meu projeto era montar a minha consultoria, eu falei assim, eu não posso ficar só com essa base, porque eu só tenho um olhar. Eu preciso conhecer outros players do segmento para entender o que eu quero e o que eu não quero fazer enquanto minha consultoria. Perfeito. E aí eu pedi demissão e fiz uma nova jornada, aí fiz capacitação, fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de carreira, fiz uma pós em neurociência aplicada ao desenvolvimento comportamental, fiz uma formação em psicanálise, fiz uma formação em constelação sistêmica familiar. Caramba, ela quer dizer que a gente está sendo super lido nesse momento. Não, na verdade, o que ela quer dizer é o seguinte, que ela é tipo Benjamin Button, sabe? Ela vai regredindo. A história dela vai regredindo, daqui a pouco vai falar, e virei bebê. E comecei, né? Agora, pra provar que não pode babar, porque no Spotify não aparece, é só no YouTube, fica tranquila, pode babar. Eu só queria trazer um insight bem interessante que você falou. Porque muita gente hoje, às vezes, me busca para perguntar, cara, eu quero começar minha empresa, eu quero começar minha startup. E ele traz uma ideia e eu falo, cara, você já trabalhou nesse segmento? Ele falou, não. Eu falo, cara, então vai estagiar numa empresa do segmento, vai trabalhar. Cara, vai usar o dinheiro do outro para você aprender, porque assim, você vai montar um negócio. Exatamente. E você vai ficar gastando seu dinheiro para aprender do que se trata aquele segmento, cara, você tá fazendo arriscado, errado. Né? É muito mais arriscado. Então, foi interessante essa sua visão de, olha, eu tenho uma visão de como ainda mais a experiência comercial. Sim. Eu vou me especializar em competências necessárias para eu desenvolver isso da melhor maneira possível, mas de repente eu vou buscar outras experiências para entender, fazer um benchmark, vamos dizer assim, de mercado, né? Exato. Esse seu clique de você ter essa cabeça, de não fazer essa pergunta e falar, vou empreender e dane-se numa coisa que eu não conheço, né? Esse clique veio da onde? Veio da Marisa? Dessa ideia de primeiro experimenta aqui, depois você vai ou não? Não, foi um clique seu? Daí foi meu. Porque seu. assim, a gente estruturou
o meu projeto, que com 50 anos eu estaria sendo uma especialista de carreira. Perfeito. 100% e com toda a competência e a definição correta de competência para tal. Perfeito. Que é você ter conhecimento, habilidade e atitude diante do tema. Então, esse era o meu grande objetivo. Montar a minha consultoria veio depois dessa experiência, porque daí o que eu comecei a identificar? Ter a minha consultoria alinhada com os meus propósitos e os meus valores, porque quando eu estava dentro da consultoria de uma outra pessoa... Essa outra que você foi, né? Exatamente. Eram valores que eu não atenderia, que eu não gostaria para mim. Eu não gostaria para mim. Mas aí eu comecei a fazer toda esse planejamento para alcançar o meu objetivo. E aí... Nesse clique de ter a minha, ele veio mais próximo dos 40, porque foi quando eu comecei a perceber que eu queria ter a oportunidade de entregar o meu trabalho pelo propósito que eu entendo que ele vale. Mas tinha uma preocupação com a idade também, Ana? Tinha também. A Tipo, questão da assim, trabalhabilidade. Como é que eu vou sobreviver no mercado? Porque assim, a gente tem etarismo ainda hoje. Muito. Imagino há 10 anos atrás, há 20, há 30, o etarismo Exato. é a história pior, né? Exatamente. Você tinha essa preocupação, tipo, eu preciso ter uma carreira a qual eu consiga me manter empregada, porque eu não tenho ninguém pra contar, né? Depende de mim. Quando eu fiz a pós, eu acho que o clique veio na pós. Quando eu fiz a pós de gestão estratégica de carreira, ela trazia esses dois conceitos. A dependência do emprego e o que é você construir uma trabalhabilidade. Que é a sua capacidade de troca, ganhando recursos. Então, várias carreiras que não eram consideradas como carreira, por exemplo, investidor, empreender. Empreender não era considerado uma carreira. É um outlier, né? Alguém que saiu da linha ali do padrão. senso comum, né? Exatamente. Então, eu comecei a pensar justamente sobre isso. No momento que eu me tornar obsoleta para o mercado de trabalho, como é que eu vou contribuir? E aí seria a empresa. Nunca tive o sonho de ser empresária, de ter uma empresa, a não ser por esses dois grandes cuidados. Perfeito. A minha aposentadoria e viver sobre o meu propósito. Porque com 35 anos, eu escrevi a minha missão de vida nesse trabalho. Que é me e aí vocês vão conectar com a Escola da Nuvem, que é me autodesafiar e me enfrentar constantemente para inspirar pessoas a se auto-enfrentarem e se desafiarem, principalmente no pilar profissional. Então, toda a minha história mostra esse meu auto-enfrentamento, esse desafio, todo esse movimento que eu fui fazendo para inspirar pessoas a fazerem isso. Perfeito. Então, quando eu escrevi, eu sempre olhava para isso. Então, esse é o meu propósito. Quando eu estou dentro de uma consultoria de uma outra pessoa, eu não consigo viver isso. São os valores dos outros, né? Normal. Exatamente. Então, esse era o grande motivador. E só um parênteses, porque você falou, eu não tinha desejo de ser empresária. E eu falo muito disso com muitas pessoas, porque o empreendedor, ele se torna um empresário, mas não significa que ele é um bom empresário. Sim. O que eu quero dizer com isso? Você pega um cara que conhece muito bem de negócios e investimentos e etc. Mas às vezes ele não tem atitude empreendedora, mas ele sabe administrar muito bem aquilo. Sim. Esse cara é um empresário. O empreendedor muitas vezes tem a ver com a atitude ali de dentro de fazer o negócio acontecer. E muitas vezes ele precisa trazer outras pessoas para que de fato ele consiga ter uma boa gestão empresarial. Então é muito diferente isso, porque você tinha, na minha opinião, eu estou dando a opinião de especialista, né? Você tinha uma atitude empreendedora, ou até mesmo intraempreendedora nos negócios que você participou ali como funcionário, como colaborador. Mas tudo bem, não tem problema você não ter a vontade de não ser uma empresária. Mas de repente ter algo que ressignifica o que você sente por dentro e você quer externalizar isso de alguma maneira. Exato. E eu também vejo, assim, por exemplo, o que eu considero, sabe aquela pessoa que almeja ter o seu próprio negócio? E assim, a maioria das pessoas que almejam ter o seu próprio negócio é por uma ideia utópica, né? Porque ele acha que ele vai trabalhar menos e que ele vai ganhar muito, né? Que ele acha que ele está deixando... É totalmente o inverso, né, geralmente. Totalmente. É totalmente o inverso. Na verdade, eu só acho que a gente tem mais autonomia sobre o nosso tempo. Mas isso não significa que a gente vai trabalhar menos. Né? A gente tem um pouco mais... E a autonomia de poder dizer
com quem você quer trabalhar, Exato. né? E por que causa você quer trabalhar. Então, esses foram os meus maiores motivadores. A questão da aposentadoria em si, essa construção e os valores. E aí, eu comecei a construir essa jornada e com 46 anos, então, aí a gente teve 9 anos de carreira, nesse mercado. Nesse mercado planejamento, construído, de planejamento, execução e tudo. E acontece que num exame de rotina me vem alguns exames bastante alterados na questão tumoral. E aí passa um processo de investigação e, coincidentemente, muito próxima da idade que eu perdi meu pai. Né? E com 46 anos, eu lembro que quando eu peguei o diagnóstico, foram 3 dias transformadores. Então, a fênix entra em combustão novamente, né? E ressurge 3 dias depois. O primeiro dia eu chorei muito. Eu chorava de medo, não da morte, não tenho medo da morte. Eu chorava de medo em relação ao tratamento, porque eu tinha visto meu pai sofrer tanto, sabe? Que eu só falava assim, se for para isso, tira agora, sabe? Assim, Tipo, eu não quero passar por aquilo, né? Não quero passar por isso. Um pouco até de rebeldia, se precisar fazer tratamento, não vou fazer tratamento. E no segundo dia, eu fiz um mapeamento, assim, falei assim, o que eu teria... se fosse um filme de Hollywood e eu só tivesse 3 meses, o que eu faria de diferente? Eu falei assim, bom, eu faria... eu não tinha relação com a minha filha nessa época. Então, assim, ela vinha muito no meu coração, do tipo assim, não gostaria de fazer essa passagem sem... retomar o contato sem retomar. A segunda coisa era, essa história me emociona, né? Assim, mas é uma emoção positiva, viu, gente? Não é... Aí a segunda coisa que vinha assim, eu montaria a minha consultoria. Ah, mas e se você só tiver 6 meses? Ela viveu 6 meses. Mas não era porque eu queria ter a consultoria, porque daí volta naquele tema, não era a ambição empresarial, era o viver... A realização, né? Do meu propósito, daquilo que eu entendia que eu tinha vindo para vir. E que você foi construindo, né, nos últimos 9 anos. Então, assim, eu construí 9 anos e agora eu vou... Tchau, né? Exatamente. E aí, no terceiro dia, eu atendi várias pessoas. E assim, eu estava atendendo uma pessoa na Argentina, estava atendendo uma pessoa no Chile, estava atendendo algumas pessoas aqui. Tinha feito 5 atendimentos e todo mundo parecia sincrônico, né? Que é aquela coisa que o universo vai mostrando para você. Todo mundo encerrava e falava assim, Ana, você tem noção da importância do seu trabalho? Ana, você tem noção do que você faz? É tão transformador? Que legal. No fim do dia eu desliguei, eu falei, o último atendimento, eu falei, Deus não ia deixar eu chegar até aqui para me tirar agora. Peguei o telefone e liguei para a consultoria que eu trabalhava e pedi demissão. Falei assim, olha, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso me tratar, porque eu não sei o que está por vir. E a segunda coisa, eu preciso realizar um sonho muito grande. Isso foi mais ou menos em junho. Em julho... Que ano que é esse? A gente tá falando? A gente tá falando de 2000, eu acho que é 2019 ou 2018, uma coisa assim. Tá. Recente, né? Recente. Super recente. Aí eu montei, eu assinei um não compete com eles até um determinado tempo. Então, tive que trabalhar minha consultoria em off com as pessoas que chegavam para a Ana. Até porque você tinha contato comercial com muita gente. Exatamente. Né? Então, quem chegasse querendo a Ana, eu podia atender. Quem chegasse querendo a consultoria, eu endereçava, obviamente, questões éticas. E isso também sempre permeou muito a minha conduta. E comecei... Só que a minha dedicação foi tão grande em relação a isso... Eu tinha uma cirurgia para retirada do útero e do tumor. Que plano demorava para aprovar, enfim, aquelas burocracias. E eu fui vivendo assim, bem naturalmente. E eu lembro de um dia bem emblemático para mim, que foi um dia... E os sintomas que eu sentia começaram a reduzir. Olha que coisa mais louca. Eu tinha dores, eu tinha cólica constante, eu tinha sangramento constante. E eles foram reduzindo, e num almoço com o meu filho, que é
Filho, vocês têm filhos pequenos, assim, Sim. já devem aprender com eles, mas eu te garanto que a gente aprende mais ainda com o passar dos Imagino, anos. Com certeza. E no almoço eu virei e falei assim pra ele, aí você sabe que eu tô achando que eles vão me abrir e não vou encontrar nada? Aí ele virou e falou assim, mas então por que você vai deixar abrir? Eu falei assim, filho, é saúde, né? Sim. Ele virou e falou assim, mas que fé é essa? Que precisa abrir para ver, para crer. Se você acredita que você foi curada, não deixa de fazer a cirurgia. Mas peraí, você fez químio, essas coisas ou não? Não chegou a fazer, Não chegou a fazer. porque tinha que fazer a cirurgia antes para Sim, poder pra tirar. poder ver, pra Depois ver o que sobrou, né? E aí, e só fiquei me dedicando à consultoria, montar essas Aham. coisas e tudo. Na época, o Rafa já era um cliente meu. Ah, legal. Só pra explicar, gente, o Rafa que não Maranguá. está aqui, por isso tá triste e não O tá aqui. Rafa, né? O Rafa que senta ali não está. Ele era pela BR Link. A BR então. Link é um era pela cliente da sua BR, consultoria. exatamente. Você fazia Ela era recruiting, Isso. Não, eu na hunting verdade ou não? fazia coaching de desenvolvimento de liderança. Ele estava começando todo um que legal. projeto de desenvolvimento de liderança. E é assim que começou a minha história, né? Legal. E aí o meu filho me falou isso. E eu saí desse almoço com uma pulga atrás da orelha. Eu virei e falei assim, gente, realmente, né? Vou passar por um centro cirúrgico e tudo. Sim. Tem E risco, a né, minha sempre. médica teve um estalo. Gente, é assim, né? Eu tenho uma frase que todo mundo já... Eu falei assim, põe o pé que o universo põe o chão. Estica a mão que Deus puxa. E assim, eu saí do almoço, a minha médica me mandou uma mensagem. Falou assim, Ana, eu tô sentindo que você deve fazer um novo exame. Até para eu saber qual é o nível de aprofundamento que a cirurgia deve ter. Já estava marcada a cirurgia ou não? Estava marcada para o dia 19 de novembro Tá. daquele ano. E aí, eu tive um sonho que eu ia ser curada. Fui fazer os exames e eu me arrumei lindamente, como se eu fosse para um baile. E todo mundo perguntava, falava assim, onde você vai? Eu falei assim, hoje eu vou buscar minha cura. Eu falei assim, eu não tenho tempo para perder aqui. Uhum. E aí, quando a médica veio fazer, não tinha nada. 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 Que doido. E ela falou assim, você veio ver se deu certo a cirurgia? Eu falei, não, eu tô fazendo exame para a cirurgia. Ela tá marcada para semana que vem. E ela falava assim, não tem nada. Não, você já fez a cirurgia. Eu falei assim, minha senhora, se eu tenho útero, eu não fiz, porque a cirurgia... Ia tirar o útero? Exato. Bom, e aí eu continuei essa jornada, né? Nesse meio tempo, começou a minha relação com a Escola da Nuvem. Porque como eu cuidava, entre vários outros projetos, porque daí a consultoria começou a ganhar corpo, Claro. e vieram clientes pessoa física, para eu poder fazer aquilo que um dia alguém fez por mim. Eu comecei a ter funcionários, a empresa começou a crescer. O Rafa me ligou e falou assim para mim, Ana, amiga, tô montando uma ONG e preciso de uma pessoa com seu conhecimento, porque como a minha expertise em gestão de estratégia de carreira é ajudar as pessoas a fazerem esse movimento de transição, né? E assim, não é nem a minha competência técnica, né? A minha experiência de vida. Sim, total, né? Você sentiu na pele isso tudo, né? Exatamente. E aí ele falou assim para mim, eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Eu falei, eu topo. Ele falou assim, tá, mas eu acho que você não entendeu. Eu preciso de um voluntário. É pro bono. Assim, porque é uma ONG, amiga. Eu virei e falei assim, então, eu acho que você não entendeu. Eu falei, eu topo. Eu topo. E aí eu fui, a gente começou a minha relação com a Escola da Nuvem no dia 1 da Escola da Nuvem. Eu acho que é no dia -1. -1. Que era toda a estrutura do projeto, que ia ser, na época, a gente ia fazer uma plataforma de self-paced. Então, eu passei minhas férias inteiras gravando vídeos de como fazia currículo, de como você ia para uma entrevista, para os alunos da Escola da Nuvem. Passou, a gente fez isso. Tinha uma pessoa que gerenciava, que era um funcionário da Escola da Nuvem, que era o meu maior contato lá. Uns 6 meses depois ele me liga. Minha relação com o Rafa continuava, enquanto eu como fornecedora da BR Link, a BR Link como minha cliente. E um belo de um dia, essa pessoa chegou para mim e falou assim para mim, olha, Ana, a gente vai testar um novo modelo, um modelo de aulas online, mas ao vivo. E a gente gostaria de saber se você poderia tocar. E eu virei e falei assim, e como todo mundo tem uma experiência negativa com voluntariado, não é o caso da Escola da Nuvem, mas assim, as pessoas que vêm do universo do terceiro setor têm assim, bastante problemas com voluntariado. Ele virou ele foi
tão cheio de dedos, ele falava assim, e vão ser 6 finais de semana dando aula das 4 às 6 da tarde. Tudo bem, eu topo. Aí ele falou assim para mim, não, você não tá entendendo. Ele falou assim, são 6, e se isso der certo, vão ser todos os finais de semana. Tudo bem, eu vou. Aí ele falou assim, mas você tá entendendo? Porque você não vai poder se comprometer com uma coisa. Eu falei assim, nem termina a frase. Eu falei assim, eu não me comprometeria com alguma coisa que eu não fosse até o fim. E foi mágico. E aí, assim, eu coloquei a minha consultoria para ser voluntária, então Legal. cedia tempo dos meus funcionários. Então, além de eu ser eu cedia tempo da minha empresa para as pessoas serem. E fui angariando mais voluntários que também trabalhavam comigo, pessoas que foram se identificando com o projeto. Até que chegou fevereiro do ano passado, janeiro, fevereiro do ano passado, foi assim que eu acabei conhecendo o Gui e o Flávio. Me veio uma demanda para contratar um gerente de parcerias para a Escola da Nuvem. E quando veio isso, para eu ajudar, indicar e tudo, eu falei assim, tá, mas qual é o escopo? Precisa falar com a RH. Eu falei, não, falar com a RH é o meu dia a dia. Eu, como consultoria de desenvolvimento, é o que eu faço todos os dias. Sim. Eu falei assim, Rafa, deixa eu fazer isso para você. Tipo, não, mas a gente quer uma pessoa full time. Eu falei assim, Rafa, deixa eu fazer, não precisa me pagar. Coisa. Ele falou assim, não, Ana, a gente quer cobrar, a gente tem percebido que com voluntário a gente cobra Até um certo nível, né? Não é nem até um certo nível, né? Até onde ele está disposto a entregar. E aí o limite que impõe é o voluntário. Sim. Não é uma relação de troca em relação ao te pago alguma coisa para você entregar isto, né? E aí eu falei assim, olha, se você não achar que eu preciso fechar minha consultoria para isso, a gente pode tocar. Aí passei por um processo seletivo com o Gui, passei um processo seletivo com o Flávio. Você acha que é fácil? Cara. Você acha que é Você porque tem que enrolar o Gui, enrolar o Flávio, enrolar todo mundo, né? 3 entrevistas, 1 hora cada. Exato. Inclusive, Cada. só por curiosidade, quem não souber quem é o Flávio, é só ir no episódio 1 desse Exatamente. episódio, né? Porque o Flávio estava aqui com a gente no episódio 1. Exatamente. Flávio, Posso que é o só fazer- fundador da Rede, que é um dos fundadores da Escola da Nuvem, junto com o Rafa, só para deixar isso claro. E assim, até para contextualizar, né, esse negócio do voluntariado, que eu acho que é importante, né? Mas só antes de você entrar, eu queria que talvez a Ana só falasse o que é a Escola da Nuvem, porque a gente já entrou no tema Escola da Nuvem, né? Ela vai entrar já. Mas assim, a questão do voluntariado é importante explicar, né? Porque a gente vive de voluntários, né? Só que tem um ponto importante. Você tem seu tempo com a sua família, com a sua filha, Sim. com a sua empresa. Você doar isso, né? Você tem que doar um tempo que não é fácil de doar. Então, a gente ficou na Escola da Nuvem 1 ano e 2 anos no modelo pro bono. Assim, não vai. Não ia. Não vai, Não vai, escala, né? né? Não Não vai, escala, não né? escala, não tem como eu vou viver de pro bono. Foi por isso que tomamos essa decisão de falar assim, a gente tem que trazer o mesmo profissionalismo que a gente tem nas nossas empresas para a ONG, porque não é porque é uma ONG que ela tem que viver só da sorte dos Claro. outros, né? Exato. Enfim, desculpa. Bom, e aí já aproveitando, né, assim, até para trazer um pouco mais desse contexto, a Escola da Nuvem, ela é uma ONG, né? Então ela é uma empresa do terceiro setor. É uma empresa que veio da iniciativa de empresários de tecnologia, então no caso o Rafa e o Flávio, que entenderam que, bom, a gente precisa formar pessoas. O mercado está demandando, não tem gente. Sim. Eu vou ter que fazer um investimento. E formar pessoas é um investimento. E como eles têm esse olhar, assim, eu digo que eles são pessoas bem iluminadas. Assim, eu tenho a sorte de trabalhar com os 3 porque são pessoas bem iluminadas. E eles falaram assim, bom, já que vai ter que fazer isso, por que a gente não faz olhando para uma transformação? Então, assim, eu vou ter que pôr dinheiro. Por que eu não faço algo que tenha um impacto maior? E foi assim que nasceu a Escola da Nuvem, né? Com esse grande objetivo. É uma ONG, uma empresa do terceiro setor, com o objetivo de formar jovens entre 16 e 100 anos para o mercado de tecnologia. Mas mais do que formar tecnologia, é ajudá-los nessa transição. E por isso que eu entrei como voluntária na época, por ter essa expertise de
ter transitado tantas vezes de carreira e ter me formado e ter buscado conhecimento técnico também em relação a isso, como que eu poderia ajudar esses jovens? Porque a gente está falando de pessoas da periferia, nós temos uma ex-aluna que vendia bala no semáforo, nós temos ex-empregadas domésticas, nós temos ex-porteiros, nós temos ex-garçons, motorista de Uber. Então, como é que você ajuda essas pessoas a saírem desse contexto e mudar o mindset de vítima de uma sociedade, porque é assim que a maioria das pessoas acabam Isso que é verdade. Elas se enxergam dessa maneira. Elas não se enxergam tão intitulado dessa maneira como eu estou trazendo, mas elas não se sentem dignas de uma oportunidade diante de um mercado tão organizado como uma empresa. Eu fico pensando, talvez ela não faz nem sentido ela se chegar como vítima, porque senão ela não teria força de mudar. Ou de querer mudar. Mas ela não acredita ser possível. E esse é o seu trabalho principal, imagino até, né? Essa é a nossa grande dificuldade. Hoje é preparar esses alunos para mostrarem do que eles são capazes. Porque, assim, a gente está falando de pessoas com potencial de voo, mas que ainda não voaram. E tem medo de altura. Então, como é que você traz essa coragem para eles de colocarem as asas deles para se exercitar e voar? É o nosso maior desafio. Interessante. É o nosso maior desafio. E uma curiosidade, né? Hoje a Escola da Nuvem, ela já tem números relevantes, né? Tem. O que você pode compartilhar com a gente que de repente não é tão claro, mas acho que é importante as pessoas saberem? Eu acho que antes de eu chegar no número, Thiago, se você me permite, contar um pouquinho... Aqui, na verdade, a gente está aqui coadjuvante, né? Aqui... Desse desfecho, assim, nesse movimento que a gente fez. Então, eu passei pelo processo seletivo, porque eu acho que aí tem... sim, verdade. Tem um outro ponto bem importante de uma nova mudança na minha vida. Né? Que é uma mudança, de uma certa forma, recente. Porque qual foi o acordo que eu fiz com os meninos, né? Eu os chamo carinhosamente de meus meninos, né? Até porque somos. É verdade. Crianças quase. Não parece, né? Mas enfim. E aí eu continuaria minha consultoria e continuaria a Escola da Nuvem. Que foi uma das condições, inclusive, que você tinha colocado, que eu tinha colocado desde o início. Olha, desde que eu não precisa... Até porque eu falei assim, isso vai ser minha aposentadoria. Sim. Então, eu preciso manter minha previdência privada, né? Colaborativa com o mundo e comigo mesma. Eu precisava deixar isso pronto. E aí, o que aconteceu? A Escola da Nuvem, eu vinha para um desafio, que, na verdade... Existia um planejamento de escala, um planejamento, a gente estava aí formando... Uma ideia, né? Uma ideia, um sonho, assim, bem longe, assim, tipo, dá para fazer, mas o como dá para fazer é que a gente ainda não tinha esse desenho. De sair do universo de formar 100 alunos por ano para formar 500 alunos por ano. Então, esse veio como um grande objetivo. Então, eu entrei em março e comecei Aí vieram novos desafios, né? Porque quem entrou em março? A especialista de carreira. Quem ela tinha que ser? Março, a gente tá falando de março do ano passado, né? Só para ficar claro. No dia 1º de março. Ano passado, só porque de repente alguém tá vendo esse episódio em 2025, né? Sei lá. Nossa, cara. Março de 2022, para ser mais exato. Exato. Eu tinha um desafio de primeiro entender o que era uma ONG. Eu tinha um desafio de entender o que era o segmento de tecnologia. Você nunca tinha trabalhado nesse lance de... Tirando o voluntariado, que obviamente você já fazia, mas em causas sociais, assim, tão de cabeça, assim? Não. Assim, eu sempre fui muito ensinada pela minha mãe a importância de estar envolvida em causas sociais. Legal. De devolver. Então, assim, foram infinitas vezes, desde muito nova, que a gente ia para favela, ajudar a fazer comida, dar banho nas crianças. Legal. Então, assim, eu sempre fui inserida nesse universo. E isso é um insight importante. Eu tô perguntando isso porque a gente falou isso uma vez, lembra? Não sei se foi no episódio aqui, num outro podcast, que você mesmo mencionou que você nunca teve isso na sua família, né? Nunca tive. Esse ensinamento do tipo, você tem que devolver, você tem que ir lá, que seja distribuir uma marmita para pessoas sem teto, enfim. E como criança, para mim, era muito ruim. Quando não tá no DNA é difícil, assim. Só pra não demonizar minha família, são pessoas do bem, tá, gente? Cara, você já falou disso em outro episódio. Não, desculpa a família do Gui, cara. São pessoas do bem. Eles não vão me chamar mais pra almoçar, cara. Provavelmente não. Mas são pessoas do bem, mas assim, a gente não tinha no nosso contexto
Esse negócio de devolver, não tinha. Ai, Assim, a vida é difícil e, assim, óbvio que ajudava, sabe, mais reativo. Ligava uma instituição em casa, pode ajudar aqui, aí você vai lá, faz uma doação pontual. Sim. Eu vi uma pessoa com fome na rua sair com um prato de comida do restaurante que tá sobrando. Sim, Você dava pra pessoa, mas Mas isso é importante também. institucional, Sim, institucional. de diferente. poder realmente você dedicar. Eu acho que esse é o ponto, né? Mas isso acho que Você poucas realmente famílias, fazer, né? você dedicar seu tempo, que é o seu recurso mais escasso e mais importante da sua Sim. vida para uma causa, isso é diferente do você reativamente ajudar, né? Dia das Crianças era, assim, era, como é que fala? Não era rotina, era tipo... Era um hábito de vocês. Era um hábito. A minha mãe ia nos lares e buscava cerca de 10, 12 crianças e levava para dentro de casa. Tem foto da Que gente, todo mundo sensacional, mamando. E para nós, Interessante. como criança, era ruim, porque a gente dividia os brinquedos, a gente tinha que competir, fazer gincana com aquelas crianças. A gente não entendia o Ana, contexto. eu quero muito que a minha filha tenha esse contexto tipo de para que ela experiência, não né? tenha essa surpresa depois, para que ela passe por isso, porque fez diferença para você, não fez? Muito assim. Que crescer com isso na cabeça, pra mim, eu acho que é importantíssimo. Desculpa, mas Desculpa até, eu voltei algo- meio que a história pra trás justamente pra Não, mas é tentar importante. fazer esse Esse- link, né, da experiência. Então a gente foi Bacana. muito ensinados a olhar para isso, a contribuir de alguma forma com o menos favorecido, com a sociedade em si, né? Ser grato pelo que tem e dividir o que se tem, né? Perfeito. E ela fazia isso a gente desde muito pequeno. Então a gente ganhava menos brinquedo no Dia das Crianças, porque a gente tinha que dividir com as crianças que iam lá, né? Então assim, eram brinquedos mais simples, porque eu não podia ganhar uma Barbie, enquanto a pessoa que Uma a criança que Suzy, estava né? do meu lado, a criança que estava do meu lado ganhava um joguinho de ping-pong. Ah, sim. Então assim, se ele ganhasse um joguinho de ping-pong, eu ia ganhar um joguinho de boliche. Então Isso aí. seriam Entendi. coisas Equivalentes, assim, exato, né? E aí eu comecei a tentar a buscar. Então eu fui estudar o que era ONG, eu fui estudar quais eram as dificuldades. A gente tinha que parcerar com outras ONGs, que é um grande outro desafio. Deve ser complexo. Então assim, eu comecei a tentar entender tudo isso, né? E aí a gente começou a ganhar visibilidade, começamos a crescer e assim, como ONG a gente precisa primeiro alavancar a captação de recursos para depois a gente trazer o processo Claro. de escala. Você Porque a precisa gente ter pra oferecer, né? porque, por exemplo, é diferente de um empresário que decide montar um negócio, ele tem um capital, ele se preparou financeiramente para aquilo. Há controvérsias, né? Tem caras meio malucos aí, né? Exato, mas supostamente A Bianca, minha esposa, né? Você entende o que eu tô falando, né? Que, na verdade, mas isso é verdade, assim. Hoje eu falo, cara, não dá pra você abrir um negócio se você não tem capital. E a gente Exato. pergunta, por onde eu começo? Fala, cara, começa dando dinheiro, porque você precisa pagar suas contas, você precisa pagar funcionário. Os boletos não param. Exato. E não é diferente, por mais que eu tenha hoje uma quantidade gigantesca, eu tenho 33 funcionários e 300 voluntários para manter a operação. Sim. Se eu tivesse para a Escola da Nuvem ser o que ela é hoje, ela precisaria de 250 funcionários. Sim. Vamos fazer uma conta de chegada? Talvez não 250, porque as pessoas doam parte do seu tempo, mas certamente seria uma organização de 150 funcionários. Olha, eu vou te falar que seria uma organização que teria um custo mensal, assim, pelo menos, só de salário, em torno de R$1 milhão. Exatamente. Então, assim, e para a gente poder ter toda essa estrutura. Então, hoje eu dependo muito disso para criar. Então, eu fui entender como é que esse negócio funciona. E aí a gente conseguiu ganhar relevância, a própria questão do Rafa, do Gui, do Flávio, a credibilidade que foi endossando, validando a Escola da Nuvem. Ela foi conquistando o seu espaço, aí a gente foi fazendo várias melhorias em termos de conteúdo de entrega, deixando esse aluno mais pronto, não só tecnicamente para o mercado, deixando ele mais atrativo para os nossos parceiros. E aí a gente conseguiu ter um capital para falar assim, agora dá para escalar, né? E isso foi efetivamente no dia 1º de outubro do ano passado. Só uma pausa, só para poder fazer uma referência que eu acho que é importante, né? De novembro de 2020 até outubro do ano passado,
tudo só foi possível até aquele momento através da ajuda dos parceiros Exatamente. que entraram conosco desde o início, dia 1. que não cometeremos o sacrilégio aqui de falar quem são, mas que vamos deixar na descrição do episódio, do Exato. YouTube, do Spotify, dos agregadores de podcast aí, todos que estavam Exato. conosco Sim, desde o início, desde o que isso é começo. muito importante. Inclusive, se entrar no site, na escola-da-nuvem.org, Sim, Exato. todos ele os tem parceiros. lá a lista de Exato. parceiros. Desculpa, Ana, mas acho que isso é Imagina, importante não, é super reforçar importante. sempre, né? Exato. E aí, o que aconteceu, né? Assim, aí eu tive que tomar a minha outra nova decisão de vida. Porque, assim, eu falei que eu não queria fechar a minha consultoria. Mas, de repente, eu estava trabalhando, literalmente, em alguns casos, 18 horas por dia para a Escola da Nuvem. A dupla jornada empreendedora, praticamente. Porque, de uma certa forma, eu comecei a entrar num dilema. Porque, assim, eu falava assim, bom, desse lado aqui, né, do lado da minha consultoria, são altos executivos, pessoas bem-sucedidas que querem uma ajuda para estruturar. Desse lado aqui, eu tenho 100, 200, 300 pessoas que muitas das vezes não têm o que comer. Aí, eu sempre, sem ninguém precisar me trazer esse senso de responsabilidade, eu acabava sempre escolhendo a Escola da Nuvem. Só que eu precisava tomar uma decisão real. Sim. Então, assim, foi discussão de muita terapia. E aonde que chegou, né? Chegou no tema do que... Porque o que me levou a empreender lá atrás? Era para viver o meu propósito. Então, tá. Então, a Escola da Nuvem me proporciona, porque o propósito da Escola da Nuvem é o meu. Exatamente. Né? Assim, é totalmente o mesmo, né? É ajudar as pessoas. Vai além, na verdade, que é até mais impactante, né? Exatamente. E o segundo, outro grande motivo era viver sobre os meus valores. E quais são eles? Fazer as coisas com amor, porque para construir tudo que eu construí só com muito amor, com compromisso, com transparência, porque essa era uma das... Porque quando eu trabalhava em outras consultorias, às vezes eu tinha que mentir pro cliente. E não tinha coisa que me tirava Difícil, mais né? o chão do que isso, sabe? Às vezes prometer coisa que eu sabia que não ia dar. Então eu falei assim, no meu caso, com a minha consultoria, eu posso perder cliente, mas eu vou dizer, a tua empregabilidade não é simples. A tua jornada de carreira, você fez escolhas que você vai ter que colher alguns ônus agora e tem que estar preparado para isso. E enquanto outra consultoria não podia dizer isso, porque daí ele não ia fechar o contrato com a gente. Verdade. Você vendia para pessoa física? Física e jurídica. Entendi. E o rolo é o mesmo. Ah, tá bom. Só muda a o mentira. CPF para o CNPJ. Não, só muda o tipo da mentira que você conta. Mas no fim das contas, não tem como. E aquilo ali me agredia demais. E o valor, um dos valores, assim, todos os valores são importantes, mas está escrito no nosso site, além do amor, além do compromisso, é a transparência. E aí foi simples decidir. Porque eu falei assim, bom, então assim, se foi pelo propósito e se foi pelos valores, ok. A segunda coisa, a terceira, né, que era a questão da aposentadoria, os meninos vão ter que me aguentar por pelo menos mais uns 20 anos, então assim, isso já tá meio que... Não, tá tranquilo. Eu já percebo que ela vai viver bastante, gente. Eu já percebo. Já percebeu isso, Já né? sei. A gente sabia disso antes de fazer o convite. A gente falou assim... Isso... Só pra gente lembrar, essa mulher vai durar bastante, viu, gente? E aí, eu hibernei a consultoria, atendo 2 ou 3 casos para manter a minha certificação ativa, que isso faço, porque assim, os atendimentos são a cada 20 dias, então assim, eu faço fora... Eu não posso dizer que eu faço fora do horário de trabalho, porque assim, eu não tenho horário de trabalho. Você é o CEO do negócio exatamente. Aqui, né? E hoje, aí então todo esse contexto pode ser apresentado em números, né? Ser tangibilizado em números. Então a gente sai de um patamar de formar 100 alunos, né? Numa história de formar 100 alunos por ano, no sonho de formar 500 para 1.190 matriculados nesse momento. Que legal, cara. Olha... Eu vou bater as palmas aqui, porque... isso. E vou além, né? Porque eu sei que vocês têm metas até mais ambiciosas, né? Pelo que eu converso com os meninos aqui. Sim. Porque a jornada para alcançar isso, ela é suada. É importante, né, trazer um pouco, né, assim, dessas parcerias. A gente tem que destacar uma em particular,
que foi um desafio pra gente conseguir, né? Porque Rafa, Flávio, eu, a gente trabalha no ecossistema AWS há muito tempo, né? Sim, fato. E ter a AWS no contexto ele é meio que obrigatório para nós, né? A Claro, gente não claro. conseguia ver sentido em não tê-los, né? Sim. E a AWS acho que foi um dos grandes pontos onde de outubro do ano passado em diante nos deu Exatamente. ali talvez Uma segurança financeira uma também, segurança né? adicional que a gente pode escalar o sonho de sair dos 500 e ir para 3 mil por ano. Exato. Então, assim, acho que a AWS trouxe isso. Acho que vale agradecimento também à Sim. AWS, Claro. não só a todos os parceiros, mas também a eles, né? E, Ana, a AWS entrou no jogo, né? Entrou no jogo forte, né? Muito. Eu brinco, eu não sei quem é que tá na folha de pagamento de quem, porque assim, às vezes eu acho que eu sou funcionária deles e eles acham que eles são meus. Porque, assim, um dia eu ainda falei para um deles, eu falei assim, me manda os seus documentos que eu preciso te registrar, porque ele tava trabalhando mais para a escola da nuvem dentro da AWS do que... pra vocês. Que legal. O que eu acho que é bonito de falar também, né? Isso, o tamanho da força que ganhou o contexto, né? E tem uma passagem que a gente não pode fechar esse episódio sem contar. Assim, eu acho que a visibilidade, essa credibilidade, ela teve um momento importante. Então, só vou contextualizar o que é o evento, que eu acho que é importante explicar para quem não conhece. A AWS tem um evento anual chamado Reinvent, que é em Las Vegas e acontece Eles fecham Las Vegas, basicamente, porque acontece em isso. múltiplos hotéis simultaneamente, Isso. porque é muita Em gente. todos os hotéis Novembro, são... em novembro, mais ou Aquele menos. calorzinho, Em dezembro, né? entre 50... já tiveram quase 100 mil pessoas presenciais, mas varia entre 50 e 70 mil pessoas. No ano passado, acho que foram 70 mil pessoas, Foram, salvo engano. E a AWS abriu a sua causa, não só no apoio financeiro, isso foi divulgado publicamente no mercado, mas aí a AWS falou assim, nesse Reinvent tem um palco principal, que é o palco do Keynote. Que o Adam, que é o CEO da AWS, fala. Inclusive. Eu tô lembrando do Rafa. É o Reinvent. Não, É o Keynote, né? É o Keynote. Imagina que é o palco, o principal evento da empresa no ano é o palco principal. Tem 50 mil pessoas presencial e 300 mil assistindo simultaneamente via streaming, Sim. assistindo aqueles Keynotes lá. E aí a AWS acho que fez um convite, né, Ana, pra você, né? Foi quase uma intimação, né, na verdade, pra gente estar lá levando 2 alunos. Que legal. 2 alunos. 2 alunos. Cara, como que foi pra esses No alunos? palco do Reinvent, uma ONG brasileira. Cara, não, assim, do ponto de vista de case é sensacional. Mas, cara, eu fico imaginando a cabeça do aluno, que é um cara que provavelmente, você pode até de repente compartilhar a história deles. Mas, cara, ele saiu de uma situação de vulnerabilidade, subemprego muitas vezes. Cara, você falou pra ele, você vai pra Las Vegas falar no palco que o CEO da AWS vai falar antes de você. Você não tem noção a cara dela. Enfim, conta a história que no final, infelizmente, só foi uma, né, Ana? Mas conta a história. Tá bom. Porque a gente não conseguiu visto. Tá bom. Assim, o que acabou... Bom, primeiro quando eles trouxeram isso pra mim, tá bom. Sabe? Tipo, eu tava com tanta coisa pra fazer e eu tava dando vazão em tanta coisa que pra mim era só mais uma. E aí o Rafa falava assim pra mim, Ana, você não tá entendendo. É o Reinvent, cara. Tá bom. Eu não tinha noção do que era Reinvent. Eu dava menor valor. Só estando lá pra perceber o que era. Eu falei assim, tá não dava o menor valor pro evento. Vai ser um eventinho qualquer aí, né? É isso. Não, Las Vegas eu já tinha tido a oportunidade de ir. Então, assim, tipo, tá bom. Quando eu fui falar dos alunos... a gente chamou um aluno que é funcionário da Escola da Nuvem, que foi um ex-aluno nosso e que hoje ele é um dos instrutores nosso. Olha, que legal. Então, a gente tem essa premissa. Então, toda vez que a gente precisa contratar, a gente olha para o nosso celeiro, porque eu também não posso pedir para que os parceiros contratem se eu não dou exemplo. Então, hoje, praticamente 90% dos nossos instrutores são ex-alunos. Que legal. Pessoas que ganhavam aí R$ 1.200 e hoje tem um salário 3, 4 vezes mais, uma carreira promissora. Condizente até com a carreira de tecnologia. Exatamente. Né? E aí uma era de um parceiro nosso que a AWS pode falar o nome, pode falar o nome. E do parceiro também. Que é a Daedalus, porque o que tinha acontecido? Exatamente. O que tinha acontecido com esse caso especificamente? Ela tinha 49 anos. E ela não, assim, a AWS queria mostrar para o mundo que tecnologia não é só de jovens. Perfeito. Então essa foi a fala. E que nunca é tarde, né? E o que ela fazia antes? Curiosidade, assim, você sabe? Ela trabalhava na parte financeira. Legal. E aí, assim, estava desempregada já há 4 anos. Vitalidade, né? Que a gente falou. E aí, há 2 ou 4 anos, não me recordo o tempo certo. E quando a Ruba viu, a Ruba Borno viu o vídeo dela, falou assim, eu queria muito que ela fosse. Pausa.
Ruba Borno, vice-presidente de alianças e parcerias globais na AWS. Que veio para o Brasil para conversar com a Escola da Nuvem Exatamente. em setembro do ano passado, Que quando a legal. gente estava fazendo a questão Que do... aí fechou a questão da parceria Exato. e assim por Exato. diante. E aí ela falou assim que ela queria ela para poder mostrar para o mundo. Quando eu fui comunicá-la, porque coincidentemente eu tinha sido a consultora de carreira dela, porque todo aluno nosso, ele tem um mentor técnico, ele tem um consultor de carreira, ele tem uma pessoa que vai fazer uma simulação de entrevista. Então a gente, para um aluno, a gente costura 5 voluntários Caramba. com expertises diferentes para Para trabalhar cada aluno, né? Deixa eu nesse explicar. processo. É Cada extremamente aluno. personalizado ali. exatamente. pra Até porque o fazer- foco é na empregabilidade, não é só ensinar o conhecimento técnico. Exato, Isso ele vai no exatamente. YouTube e de repente aprende sozinho, né? Com muita vontade, óbvio. Exato. Ou ele faz mais do mesmo, né? Ele É. não tem um currículo dele. Ele É. tem um currículo que o YouTube multiplica para Exato. 1 milhão de pessoas. Ainda mais com o chat GPT agora, tá até mais fácil de Exatamente. explicar, né? Exatamente. E aí, quando eu fui falar com ela virou e falou assim, Ana, eu não vou. Eu virei e falei assim, como assim você não vai? E na época eu não ia. Aí eu falei assim, você vai? Eu virei e falei assim, não, eu não vou. E olha as coisas que a gente tem que lidar. Ela não sabia falar inglês. Uhum, Ela não tinha passaporte. Era um documento que ela nunca imaginou precisar. sim, Ela não tinha visto, muito menos visto. muito menos visto. Então, assim, eu sei que na minha fala, né, põe o pé que Deus põe o chão, as coisas foram sendo costuradas. A gente conseguiu um passaporte em tempo recorde. Naquela mesma ocasião, nós tínhamos acabado de contratar uma pessoa que tinha sido ex-diplomata tinha trabalhado no consulado. Trabalhava no consulado, né? Trabalhava no Consulado Eu americano? não quero ser injusto com a Guta e falar errado, mas eu ela não trabalhava sei. no consulado americano. Ela trabalhava no consulado americano. Ela conseguiu ajustar a Agenda ali. agenda ali pra gente Ligou antecipar. pro Bob. Hey, Bob. É isso E aí, aí, isso aí. Pior que foi mesmo. É tipo isso, das, né? duas, Imagina assim. das 2 pessoas, o menino não conseguiu, porque ele era muito novo. E aí o consulado entende que a pessoa Que é vai um pegar risco, aquele né? visto e vai ficar morando lá. E a gente levou carta da AWS, enfim. Mas aí a Edilene foi. Tá. E um pouco antes dela ir, ela me ligou e falou assim, ai, Ana, eu tô para desistir. Mas eu não sei se eu vou desistir. Eu virei e falei assim, mas e por... Que é um pouco daquela fala, Thiago, que a gente tava ali. Eu falei assim, é a questão do merecimento. Dessas pessoas entenderem que sim, dá. Sim. Então, é esse o nosso grande desafio. E começa desde sim, dar Tem uma um questão emprego. da autoestima, na verdade, né? Exatamente, sim. Dá para você ter um emprego com uma carreira promissora, dá para você pensar em fazer uma viagem para fora do Brasil, dá para você pensar em ter uma visibilidade. Então, o céu é o limite, né? Claro. E eu, aqui um parênteses entre nós, e como você vende esse discurso olhando para você, porque eu também em alguns momentos falava assim, mas meu Deus, o que eu fiz para eu estar nesse negócio aqui? Vou falar, né? 50 mil pessoas. Exatamente. O que eu fiz para fazer isso? E aí ela virou e falou assim, olha, mas eu bati um papo com a minha autossabotadora aqui, eu bati um papo com ela e eu falei assim, ela quem, Edilene? Ela falou assim, com a minha autossabotadora, porque a gente tem uma aula da síndrome da autossabotagem. Uhum. Ela falou assim, já mandei ela ficar quieta, porque eu vou sim. Que legal. E assim, a carinha dela, do olhar tudo, e aí assim, até a sensibilidade do Rafa, do Chris Sullivan, de me levarem junto, né, para Foi poder... super importante. né? assim, eu já estava muito feliz por eles, né, assim, Sim. mas eu só fui entender a dimensão, de fato, quando eu entrei no ensaio e vi aquelas O tamanho do palco. 20 mil cadeiras vazias. Os telões, né? Um monte de telão. Não, meu filho. Quilômetros de palco, né? Não, o backstage era assim, era surreal. Eu falei assim, era a hora que eu falava assim, meu Deus do céu, eu É uma mega convenci a produção. mulher de vir aqui, eu virei e falei assim, eu tô fazendo o quê aqui? Eu convenci ela, eu tô quase falando, É, cara, eu tô mas- quase desistindo. E aí na hora ela falou assim, eu não vou subir. Eu virei e falei assim, Edilene, você tá entendendo? Não tem como, não tem volta. Eu virei e falei assim, desistir não é uma opção. E a gente vai falar isso pro mundo. A gente vai mostrar que sonhar dá. Sabe assim, Que legal. que é possível. Então, enfim. Poxa. Eu acho que foi Essa- marcante pra gente, porque assim, né? É um evento global. Uhum. Em eventos globais de qualquer empresa global, cases, até de clientes que não são americanos ou europeus, geralmente não são tão mais públicos difí- ou São expostos. difíceis. É. São difíceis Foi um de entrar. reinvente muito feliz, não posso citar o nome da empresa aqui porque a gente não pediu autorização, mas teve um case de um cliente brasileiro no palco. E na sequência teve a presença da Escola da Nuvem numa apresentação feita em português. Pra deixar eu claro. não pensei
Com tradução simultânea para inglês. Mas a tradução é com legenda ou alguém falando mesmo? Tradução com o André Fâmula, funcionário da AWS, fazendo a tradução na hora para todo o público. Ele estava no palco também. Então, assim, esse vídeo nós vamos deixar no episódio também, o link do vídeo. São, acho que 10 minutos, né, Ana? Tem que anotar isso, você fala vários links, a gente tem que anotar tudo pra... Não, a gente tem que colocar isso na descrição, porque assim, acho que ali foi quando a gente conseguiu talvez atingir o ápice de visibilidade que a gente precisava, né, pra Escola da Nuvem, né, Ana? E assim, foi um show, gente, foi um show. Que legal. Foi um show. Poxa, parabéns. Porque a gente tinha o limite da língua, a gente tinha todos esses limites vencendo. E você sabe, Gui, que eu não sabia o impacto que tinha sido a gente fazer em português. Porque a quantidade de pessoas que voltaram para mim depois, ela falou assim, olha, eu já fiquei orgulhoso. Agora, quando eu comecei a ouvir a minha língua lá, quando eu comecei... E isso até empaticamente para os nossos alunos. Porque, assim, 95% deles não têm inglês. Sim. Então, como é que eu vou ousar fazer uma viagem dessa se eu não tenho? De repente, a gente mostra, né, que... Sim, é possível. E a gente faz um exercício, inclusive, com os americanos, né? Porque a gente aqui tem que aprender a língua deles. Então, como é que eu quero ser inclusivo socialmente falando? Eu só falo uma língua, né? Exigindo que as pessoas, né? Então, assim, foi eu acho que foi um grande ensinamento lá. Poxa, e Ana, eu não posso fechar aqui a nossa conversa sem fazer uma pergunta super importante para você explicar, né? Porque a gente dá esse contexto todo, 16 parceiros apoiando, a AWS incluída. Estamos em 18. É dinâmico. É dinâmico. Semana passada eles falaram com o time de gente de gestão da Cúmulos lá, inclusive. Exatamente. É isso aí, estamos entendendo lá. Tá aumentando. E o ponto pode passar uma impressão que a Escola da Nuvem agora chegou num ponto onde tá tudo bem. Sim. E a gente tá pronto para escalar e não precisa de mais nada, né? Mas a grande verdade é que a Escola da Nuvem, ela só vai conseguir continuar escalando com a ajuda de novos entrantes que estão apoiando a gente para poder escalar, para que a gente possa diminuir esse gap entre empregabilidade e pessoas desempregadas que a gente tem no país, né? Ana, como é que as empresas, as pessoas físicas podem ajudar a Escola da Nuvem hoje? Olha, assim, foi bom você ter tocado nesse ponto, Gui, porque às vezes as pessoas... assim, acham que o fato da gente ter um aporte como o da AWS, os nossos problemas estão solucionados. Tá tudo bem, né, agora? Não tá. Na verdade, o que a gente ganhou foi um fôlego de nado. Mas Exato. o esforço do nado, o esforço do exercício, ele ainda existe, ele continua e, na verdade, ele se torna mais desafiador, porque eu botei mais gente nas nossas costas para a gente nadar. Então, assim, tem um grande desafio em relação a isso. Como é que as pessoas podem nos ajudar, né? Assim, sendo voluntário, então, doando o seu conhecimento, o seu amor e o seu tempo, né? Isso é muito importante para a gente. A própria captação, a área de captação de recursos da Escola da Nuvem, a gente precisa de recursos para financeiramente, então as empresas podem nos ajudar. Vocês sabem recursos de pessoa física também ou não? A gente está estruturando isso agora, então assim, bem em breve a gente já vai ter algumas novidades em relação a isso. É que tem todo um processo. Ontem mesmo eu estava falando com o escritório de advocacia, porque a gente faz tudo isso passos muito bem estruturados. Terceiro setor não é fácil, cara. Eu imagino. Fazer direito, né? Então, a gente tem essa parte, não impede da gente, a gente tem autorização para receber doações de pessoa física, sim, inclusive no nosso site tem lá todos os links, doe, a pessoa acaba entrando como um doador anônimo, uma doação de um aporte. O que a gente está fazendo agora é estruturar para entrar para usar de recursos de incentivo fiscal para a pessoa física, que esse foi uma das pautas, até para a gente poder ter. Mas hoje a gente não tem isso, então realmente a pessoa que quer doar, enquanto pessoa física, ela vai fazer isso por amor à causa. Não vai deduzir nada. Que é um pouco contraditório às vezes, né? Exato. E a parte das empresas, a gente faz um acordo de parcerias, onde a gente, enquanto Escola da Nuvem, entrega um pool de serviço para esses parceiros. Esse é um grande diferencial. Então, a empresa ela não entra só com o recurso. E qual é esse pool de serviços que a gente entrega? A gente identificou que uma das outras formas da empresa ajudar é contratando os nossos alunos. Logo, pela essência da nascente da Escola da Nuvem, né? Falta pessoas, eu capacito pessoas, pronto. Juntei ali, coloquei a peça que faltava.
essa conta não é assim que fecha. Porque o mercado de trabalho, ele fala muito em diversidade e inclusão, mas ele não sabe fazer diversidade e inclusão social. Ele fala, quando ele coloca uma vaga afirmativa de uma mulher, é a bem formada, é a de berço. Quando ela coloca, mesmo que seja racial, né, tipo, vou incentivar aqui, vou colocar cotas de preto, ele vai buscar o bem estudado. E a base da Escola da Nuvem é trabalhar com pessoas que não são assim. E quem está contratando, ele não consegue identificar potencial em alguém que não é semelhante a ele. Ele identifica potencial e ensina as mesmas referências dele. São os vieses, né? Exatamente. Então, quando a gente faz esse projeto de parceria, a gente entrega um pool de serviços de capacitação para esse parceiro, para estar apto a fazer essa contratação de diversidade e inclusão social. Então, assim, dentro de cada pacote de parceria, ele tem esse pool de serviços contemplados, desde receber um treinamento de entrevista por potencial e não mais por competência, que é o que o mercado pratica, como ser um líder inclusivo, como ser uma empresa inclusiva, olhando sempre os aspectos social. Que legal. Então, a gente tem essa parte. Vocês têm um benefício para o cara que ajuda, né? Isso eu só ia interromper para colocar justamente isso. Não é só doação. Não é. Tem um ganho, tem um ganho. É parceria. É parceria. Assim, não é porque é ONG que é só dar, assim, é uma troca que existe, Claro. né? Desculpa, Ana, por favor. E ainda mais com a Exatamente. competência da Ana, né? E do time que com Todo certeza histórico, né? tá debaixo ali. A gente tem uma área de diversidade e inclusão que fica abaixo da empregabilidade para apoiar esses parceiros nessa questão. Então, assim, o nosso objetivo é realmente fechar todo o cerco para que eu garanta que essa pessoa se forme tecnicamente, que ela se desenvolva enquanto indivíduo, que a empresa saiba recebê-lo e que a gente... Porque arrumar um emprego não é difícil. Construir uma carreira precisa ter estratégia. Ana, você tá Nossa, fechando bonito. essa viu? frase agora, bonito, cara. Bonito. Parece que foi combinado, né? Combinado, né? Ana, como é que as pessoas te encontram nas redes aí? LinkedIn? LinkedIn Ana? é Ana Letícia Luca no LinkedIn. Instagram? Instagram também é Ana Letícia Luca. Escola da Nuvem? Escola da Nuvem, a gente está em todos os canais, é só @Escola da Nuvem. Nos sigam, ajudam escoladanuvem.org, né? O Isso, site. Exato, o site. Deixa eu deixar os links aí, né? Vou seguir a do guia aí. Todos os links estarão aí. De alguma forma estarão lá. E Ana, as pessoas podem te procurar, certo? As pessoas, as empresas. Totalmente, me procurem. Eu legal. eu endereço lá dentro o que puder. Eu gosto de estar à frente, de cuidar, de ver Sim. esse crescimento dessa sementinha que eu vi o Rafa, o Flávio e o Gui plantarem. Que legal. Ana, legal. obrigado Eu demais. Que agradeço. Foi muito demais. bacana o papo. Gostoso. Eu acho que foi legal, assim, a gente quando prepara um episódio e traz alguém, a gente imagina uma pauta, né? E a pauta com você é muito ligada à pauta social, é fato. A gente alinhou sobre isso, né? Mas a tua história, ela acaba trazendo um componente até de inspiração. Total. Independente total. de gênero. Exatamente. Pra pivotação de carreira o tempo todo. E eu acho que principalmente para as mulheres também, para poder entender assim, tem muito mais gente que passou pelo que passou, pelo que você passou, ou que vem da mesma história que você vem, e que talvez faltou aquela coragem de fazer alguma coisa diferente. Então eu acho que foi uma inspiração para todos. Ana, foi muito legal. Obrigado mesmo, viu? Eu agradeço, meninos. E assim, você falou uma coisa, assim, tem uma coisa que eu não deixei de fazer hoje, mesmo sendo CEO da Escola da Nuvem, é me envolver com a entrega. Então, assim, eu vou para a sala de aula, eu continuo fazendo o que eu fazia lá no começo e eu sempre abro as minhas aulas contando a minha história, justamente com o objetivo de inspirar. Porque desafios virão, né? E aí, quando eu passo por uma coisa nova, eu sempre falo assim, minha fênix está tão mais bonita. Aí ela veio com umas penas dessa vez tão linda. Né? Que legal. Muito bom. Obrigado muito bom demais. Parabéns, Imagina, viu, pela história. Obrigado, Parabéns mesmo. Obrigado pela aula, né? Acho que é uma aula de inspiração mesmo, para todo mundo aí. Obrigada, meninos. Obrigado, viu, Ana? Um beijo. Gente, fechamos mais um episódio, então. Fala o que você gosta de Open falar Talks. sempre, cara. Curta nosso vídeo em todas as redes. Se você gostou e também se você não gostou, Cara, tem que exatamente. ativar o sininho, dar like, Ativar compartilhar. o sininho, dar like, compartilha, conta pros amigos, que eu acho que esse episódio em especial, além de propagar o Open Talks, acho que mais importante é propagar a história. Acho Que é o ela nosso tem um objetivo, viés, na verdade, né? que é A o gente quer usar o objetivo. Open Talks como ferramenta para isso. Ferramenta para propagar a história. Então, curtam, sigam a gente agradece mais uma vez e voltamos já já com o próximo, certo? Semana que vem. Tamo aí. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.